e depois, no governo Fernando Henrique, fui diretor da Petrobras. Existe uma certa indignação, que ninguém entende por que você foi para o PT. Acho até que o PT mesmo nunca me identificou como alguém do partido, efetivamente. E você se identificou com o PT? Hoje o brasileiro saiu às ruas, etc., um pouco por essa vergonha que a gente tem da classe política atual. Nunca se praticou tanto caixa 2 como essa eleição agora em 2016. Ou exagero na corrupção também, né? O presidente, claro, não sabe de tudo, mas do principal, sabe. O ciúme do Lula com o Zé Dirceu é uma coisa inacreditável. Existem provas que possam responsabilizar Dilma, no caso Passadinha? Cunha caiu, mas tem muito bandido dentro do Congresso. Né? Então caíram Cunha e caiu você. Olá pessoal, nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o Delcídio do Amaral, que gentilmente nos concedeu uma entrevista. E a gente vai contar um pouco, ele vai contar um pouco da sua vida, da sua carreira, da Operação Lava Jato. Delcídio, muito obrigada. Eu que agradeço vocês aqui pela presença na nossa terra. Delcídio, você é uma pessoa que teve uma carreira muito brilhante antes de entrar para a política. O que levou você a entrar para a política? Na verdade, foi um momento da minha vida, né? O Zé, que era governador em Mato Grosso do Sul, e o PT estava num processo de ampliar seus quadros. Quer dizer, colocar pessoas com outro tipo de perfil também, até já vislumbrando a eleição de 2002. Quando aí eu fui convidado para ingressar nas fileiras do PT e mudar minha vida completamente. Eu sempre tive muita relação, até pelos cargos que eu ocupei, eu tinha uma relação com vários líderes políticos, com ex-presidentes, né? Então não me era uma coisa assim tão, apesar de eu sempre ter sido executivo, não me era uma coisa assim estranha, né? E efetivamente quando eu voltei para o Mato Grosso do Sul, que eu sou de uma família daqui, né? Eu acabei seguindo uma carreira política, sendo candidato ao Senado, era uma zebra em 2002, e acabei ganhando a eleição, talvez numa onda também muito forte naquela época, de mudanças, né? E que levou o PT à presidência da República. Talvez eu tenha sido beneficiado um pouco também por essa onda. Até porque você tinha uma carreira de engenheiro, você é engenheiro, conta um pouco da sua carreira. Eu sou engenheiro eletricista, eu sou de formação jesuíta, né? Estudei no Colégio São Luís, em São Paulo. Tenho uma especialização forte no setor elétrico, no setor de energia como um todo. Comecei na usina de Paulo Afonso IV, na construção da usina de Paulo Afonso IV, no Rio São Francisco. Depois de lá eu fui para Pernambuco levar as primeiras linhas de extra alta tensão para Grande Recife. Aí fui convidado para começar o processo de operação e manutenção da usina de Tucuruí. Virei chefe da usina de Tucuruí, fui o diretor do setor elétrico mais jovem da história, conheci a Amazônia inteira, intensamente, todos os estados. Eu sou um brasileiro que conhece o Brasil. Quando assume o presidente Collor, eu me afastei, recebi um convite da Shell, fiquei fora, vivi fora do Brasil. Alguns anos na Holanda, e também como a Shell opera no mundo inteiro, eu tive condição de trabalhar em muitos lugares. Você falou de quantos idiomas? Eu falo 4. E aí voltei para o setor elétrico. Aí fui morar no sul do Brasil. Quando eu fui diretor a primeira vez, fui diretor da Eletronorte, das centrais elétricas do norte do Brasil, depois diretor de engenharia da Eletrosul, no governo Itamar Franco. Depois da Eletrosul, eu fui convidado para ser secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, já no governo Itamar Franco. Acabei assumindo o ministério no final do governo, fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce e depois, no governo Fernando Henrique, fui diretor da Petrobras. E o que você mais se orgulha durante a sua carreira política de ter feito?
de ter ajudado muito o Estado e ajudado o Brasil. Eu era o grande alavancador de recursos de investimentos no Mato Grosso do Sul. Você pode perguntar, andar aqui pelo Estado, andar em Brasília, andar em outros estados, que eu conheci em tudo quanto é estado do Brasil. As pessoas podem até não concordar com as minhas ideias, mas ninguém disse que eu sou um camarada venal, eu sou um cara... É engraçado que eu tenho conversado com algumas pessoas aqui no Mato Grosso do Sul e existe uma certa indignação, que ninguém entende por que você foi para o PT. Por que o Ducídio foi para o PT não combinava com você? Eles nunca me identificaram. Aliás, acho até que o PT mesmo nunca me identificou como alguém do partido, efetivamente. E você se identificou com o PT? Em alguns momentos, sim. Em algumas situações, de certa maneira, eu compreendi, comecei a compreender determinadas coisas que talvez como executivo não percebia. Quer dizer, eu acho que foi mais uma experiência para mim importante, porque me abriu outros horizontes e eu pude fazer uma avaliação ainda mais aprofundada e exercendo essa questão do contraditório. Não há um município nesse estado que não tenha ajudado, não tenha levado recursos. Pode perguntar para qualquer prefeito, qualquer vereador, todos eles sabem. Eu, em 13 anos de mandato, como parlamentar, eu trouxe mais de 2 bilhões de reais aqui para o estado. Que pouca gente... E ajudando. Eu não via partido. Se o cara fez campanha para mim, se não fez, não interessava. Eu tinha compromisso com o cidadão, tinha compromisso com a sociedade. E ajudei o Brasil, acho. Não só quando comandei empresas estatais em projetos importantíssimos, né? Não só quando fui ministro de Minas e Energia, né? Quando passei pela Vale também, mas os projetos que eu defendi. Eu vou dar um pequeno exemplo. Um só. Repatriação de recursos. Eu vejo todo mundo falar de repatriação agora. Eu fui xingado de tudo quanto é nome quando eu defendi repatriação. E por que eu defendi repatriação? Porque eu conhecia como é que isso funcionava no mundo. Vários países já tinham feito, a Itália tinha feito, a Alemanha fez, a Rússia fez, a Irlanda fez, Estados americanos fizeram, a Austrália fez, meio mundo fez. E eu, quando era presidente da CPI dos Correios, eu conheci um procurador de Nova York, chamado Kaufman, que me disse assim: olha, Delcy, o Brasil tem que pensar essa questão de repatriação, porque depois do 11 de setembro não tem mais sigilo. E levei um pau, inclusive aqui na eleição, que eu estava defendendo a repatriação, né, porque era para trazer dinheiro dos meus amigos de volta, dinheiro que tinha sido desviado da Petrobras, do governo, e assim por diante. Está aí a repatriação. Uma certa hipocrisia, né? Hipocrisia. E todo mundo já fez isso, desde que as regras sejam claras, para você separar o dinheiro bom do dinheiro ruim. Funciona, e todos os países fizeram. Hoje, Londres é o grande centro financeiro do mundo, porque a Inglaterra adotou um sistema forte de atração de capitais estrangeiros. Você assume cidadania em alguns países a partir do momento que você invista um determinado montante naquele país. Só isso aí, de arrecadação, deu mais de 50 bilhões, que vão ser aplicados o quê? Não só nas contas para pagar a conta da União, mas para pagar a conta do meu estado aqui em Mato Grosso do Sul, e pagar a conta dos municípios, pagar o 13º que está faltando. Então, essas coisas, eu sei que contribuí. Eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é talvez a comissão mais importante do Senado, 2 vezes. Por ali passaram grandes projetos na área tributária, principalmente no sentido de simplificar, no sentido de se trabalhar numa reforma tributária consistente, né? Ali nós discutimos os incentivos aos portos, os incentivos à importação. Nós fizemos grandes projetos ali. E eu tive condição de trabalhar intensamente, principalmente nessa área da economia e infraestrutura, que era o meu perfil. Então, mas com essa visão sua, né, também de um país mais aberto, mais dinâmico, mais, que valoriza mais o investimento, não tinha assim um certo desconforto também com a visão do PT, que é mais centrada, a ideologia que eu falo? A turma me apurava, né? Mas eu sei que eles não gostaram. Uma das minhas divergências
até umas coisas contraditórias, né? Por exemplo, eu achei que quando fizeram a partilha, mudaram o modelo de concessão, eu vivi o modelo de concessão, um modelo que funciona no mundo inteiro. Como também o modelo de partilha funciona em alguns países, né? Mas nós tínhamos um modelo que estava dando certo. Leilão de petróleo é igual corrida de Fórmula 1, é um circo. Você tem todas as agendas montadas para o ano inteiro. As companhias de petróleo elas se preparam para esses leilões todos. E vinha funcionando bem. Aí veio a partilha, que na verdade tinha um viés ideológico forte. Se vocês olharem, o Alckmin perdeu a eleição em 2006, porque a discussão em 2006 foi uma discussão entre o Estado e a privatização. E de uma maneira, até o Alckmin era candidato, ele foi extremamente infeliz até no debate com Lula. Querendo bem ele com um boné, não uma privatização, com várias estatais, né, o nome das estatais no boné. E é uma discussão completamente retrógrada, isso já era. Os países todos, infraestrutura não tem ideologia. Infraestrutura você tem regras claras, segurança jurídica e abertura, ou não se faz nada. Um outro exemplo, por exemplo, de como o PT enxergava, e eu também via isso. E eu deixava isso público, eu nunca escondi. O 30% que está caindo agora na Câmara, já vai para a sanção presidencial, que era obrigatório no pré-sal a Petrobras entrar com 30% como operador exclusivo. Operador exclusivo é quem manda no projeto. Será que para eu atrair uma Shell, atrair uma Exxon, uma Mobil, a hora que eu engessar a Petrobras como operador exclusivo, será que esse pessoal vai topar vir para ser vamos dizer assim, um coadjuvante no processo? E a Petrobras tem dinheiro suficiente para entrar em tudo quanto é projeto? Não tem. Tanto é que eu era líder do governo, o Serra que apresentou esse projeto, e eu, quando ficava aquele pau no plenário, e eu no meio como líder do governo quieto, porque o pessoal sabia qual era a minha posição. E eu tive que externar que eu, como alguém que veio do setor do petróleo, não concordava com essa proposta. Evidentemente, como líder do governo, eu tinha que defender as orientações que o governo exigia naquele momento, né? Então, eu sempre tive uma visão diferente. As agências reguladoras, elas têm que ser agências absolutamente profissionalizadas, com gente de carreira. A agência reguladora não é agência para você colocar neófito. O cara pode até ter uma indicação política, mas o cara tem que ter. Eu apresentei, inclusive, projetos que exigem, no mínimo, expertise de 10 anos para qualquer camarada que assumir uma diretoria de agência reguladora. Eu vejo, por exemplo, o que aconteceu com a ANP, com a NTT, com a ANEEL menos, se bem que ela também, de certa maneira, foi contaminada. Com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, você botar avião na mão de cara que nunca, ou seja, vidas humanas em cima de indicações meramente políticas. A aviação é um negócio tão importante que a FAA nos Estados Unidos é ligada à presidência da República, ao presidente dos Estados Unidos. Tamanhamente estratégico esse setor, né? Então, eu sempre fui a favor disso, mas era, de certa maneira, contra as posições ideológicas do partido. Eu acho que o Brasil perdeu muito. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que vem do parlamento inglês, é uma coisa bem... Tendência política, o orçamento é que dita. Ou seja, qual é o viés do orçamento? É um viés social? Então, um orçamento mais à esquerda? Ou não? Ou é um viés focado em outros segmentos? O orçamento, de certa maneira, delimita qual é a tendência. Mas ninguém no mundo hoje, com a carência de dinheiro que todo mundo enfrenta, ninguém mais fica fazendo proselitismo e discurso ideológico em coisas que são estratégicas para fazer um país crescer. Já indo nessa linha de priorizar carreiras,
né, e evitar a indicação política, até para poder ter um país melhor. Na ANAC, por exemplo, a gente viu uma indicação péssima que foi feita pela Dilma. Indo por essa linha, nos tribunais de contas, você também é favorável a ter uma indicação de carreira ao invés de política? Eu acho que sim, até porque o Tribunal de Contas, ele é um tribunal, e eu falo isso, cara, de todos os tribunais de contas, não é só o TCU e os estaduais. Isso. Porque se você vai analisar contas públicas, você tem que ter gente que conheça contas públicas. Não é qualquer camarada, né, que conhece contas públicas. Não é qualquer camarada que conhece o orçamento. Eu fui relator geral do orçamento da União, né? É um processo difícil. Aí você começa a pautar a decisão de um tribunal que é fiscalizador, predominando um viés político. Não estou dizendo que muitas indicações políticas não deram bons resultados, deram sim, né? Mas eu acho que o eixo é a profissionalização, ou seja, é criar uma carreira de meritocracia para cuidar dessas áreas mais sensíveis. E deve evitar corrupção também, isso, né? Evidentemente. Tem alguma coisa, assim, você ajudou muito o PT no momento final ali, antes de você sair do Senado. Você se arrepende de ter feito isso? Não, eu cumpri minha missão como líder do governo. E não perdemos uma. No Senado não perdemos nenhuma. No Congresso também não, em momentos difíceis. Eu cumpri meu papel e cumpri bem. Eu acho que, apesar de divergir de algumas medidas, até pela minha postura e pela minha história, mas eu procurei desempenhar, eu cumpri o meu papel de líder do governo, Dilma no Senado, e acho que o período que eu fui líder, eu procurei desempenhar de uma forma suave. Se você olhar todo o meu desempenho como líder do governo, eu nunca bati boca. Eu nunca fiquei discutindo, xingando os outros. Eu sempre usei uma característica que é muito minha, conversa de bastidor. E conversava com a oposição, conversava com a base, aqueles que eram mais contrários a determinados projetos, eu tinha a humildade de procurar, de conversar, de dialogar, mesmo que eles votassem contra. Então o Senado viveu um período, um momento assim de pacificação. Estava muito atritado o Senado, pelo menos a gente conseguiu baixar a bola um pouco, ou seja, foram momentos difíceis, mas de respeito. E na vida você tem que ter respeito. O que você acha que teria que mudar na política brasileira para ajudar a controlar um pouco essa questão da corrupção, disso que envergonha um pouco a nossa classe política hoje? Porque hoje o brasileiro saiu às ruas, etc., um pouco por essa vergonha que a gente tem da classe política atual. Que é generalizado, não é de um partido específico. Sem dúvida. Né? Até porque corrupção, tem uma pergunta que eu ia te fazer também, se você quiser comentar, corrupção não é privilégio só do PT, né? De forma nenhuma. E o que a gente tem que fazer? A corrupção do Brasil é histórica, né? Não é só de um partido, né? Agora, essa tua pergunta é importante. Primeiro é o seguinte, acho que a Lava Jato está ensinando muitas coisas. E sem dúvida nenhuma, o Brasil, apesar de muita gente estar jogando contra, né? Pelo menos alguns, né? Mas a Lava Jato ela tomou conta das ruas. Vocês representam esse movimento que tomou conta do Brasil, né? E acho que a Lava Jato ela pode, no bojo dessas investigações, ela pode trazer inclusive uma legislação muito mais rigorosa ainda e consistente. Então são as regras de compliance, é o dia a dia das empresas, é essa relação com o governo, tudo isso ajudando a profissionalização, a meritocracia, mas nós não podemos parar só aí, né? Eu acho que segurança jurídica é fundamental, principalmente para trazer de volta os investimentos que o Brasil perdeu, lamentavelmente, por causa desse zigue-zague, né? E um ponto fundamental que você tocou aí é a reforma política. Lamentavelmente, se não for feita uma reforma política profunda,
ou pelo menos que abordando temas que são vitais. Quais são os principais temas que você acredita? Primeiro, o seguinte: não dá para você comandar um país com 30 e tantos partidos. Aliás, você vê aqui no Brasil inteiro, tem uns caras que tem umas legendas de aluguel, eles trabalham de 2 em 2 anos. Então, eleição para a prefeitura, leva uma grana e se garante por mais 2 anos. Eleição majoritária, negocia de novo o partido, tempo de televisão e parará. Ou seja, é uma indústria. Tem gente, por exemplo, que é dirigente, tem camarada que é dirigente de partido, que na verdade é uma profissão, não é o cara não tem uma proposta política, um programa, não é um partido programático, ideológico, não é nada. É um partido para fazer negócio. Então, você administrar uma base com mais de 30 partidos é impossível. Primeira coisa, tem que votar a cláusula de barreira. O Senado já está agora votando isso. Tem que ter um número de votos mínimo. Porque senão nós vamos criando partido aí à torta e à direita. Os caras só se locupletam, né? Então, isso é absolutamente importante. É fundamental isso. A questão das doações de campanha. Essa eleição, né, eu vejo muitas pessoas falarem, não, gastaram muito menos no oficial. Essa campanha, a contradição nossa, nós com a Lava Jato, a profundidade dessas investigações, foi a campanha do Caixa 2. Nunca se praticou tanto Caixa 2 como essa eleição agora, em 2016. Caixa 2 direto. E quem estava com o poder na mão, com o governo, com a prefeitura, não estou evidente, estou dizendo que foi, todos fizeram, mas foi a eleição do Caixa 2. Sem dúvida nenhuma. O que está errado também. Então nós temos que fazer uma discussão seguinte: como é que vai ser doação de campanha? Vai ter doação privada? Não vai ter doação privada? A doação é pública? Vamos avaliar, será que fazendo uma doação pública vai ser mais barato para o país? Ou dá mais oportunidade, e o poder econômico pelo menos é um pouco mitigado. Você não consegue afastar o poder econômico do processo, mas você pode mitigar, dar oportunidade para gente jovem, para caras novas que podem entrar no processo e entrar na política. E o Brasil precisa dessa renovação, né? Fazer uma discussão, a tese de voto em lista, ela vale ou não vale? Para mim, voto em lista é a burocracia partidária que leva vantagem. Normalmente o cara bom de voto nos partidos é o cara que os dirigentes partidários menos gostam. É inacreditável isso, né? O voto distrital, será que não é uma boa? Não aumenta o controle social da população sobre um mandato que a população outorgou àquele parlamentar como representante? Então nós temos que ter coragem. A Alemanha faz, por exemplo, o modelo do voto distrital misto, que é uma alternativa também, né? Você vê vários países, pessoas eleitas por distritos. Ou seja, se aumenta o controle social, você vai cobrar mais do parlamentar. Por exemplo, eu conheço parlamentar que o sujeito só aparece na eleição. O restante ele fica desaparecido. Ele faz discurso em Brasília, e o restante ele está passeando. Vai ver se ele está andando aqui pelo Estado. Não está. Não está. Não tem presença nenhuma. Não tem compromisso nenhum. Sabe por quê? Porque é disseminado. A hora que você restringe, ou o cara bota a cara, ou o povo não traz ele de volta. Então, a reforma política ela é fundamental. Fundamental. Senão, não vai mudar. Nós vamos voltar a falar de uma Lava Jato 2, 3, 4, daqui a 4 anos. Porque o processo hoje, ele leva a isso. O que você pensa da Lava Jato? Qual é o principal legado que a Lava Jato deixa para você? O legado, acho que de um país que, sem dúvida nenhuma, mudou, as práticas mudaram, está todo mundo velhaco, ninguém mais entra em aventura, porque sabe das consequências. Ela está proporcionando, ela vai proporcionar uma legislação ainda mais rigorosa, né? E acho que ela é muito sadia para o país.
A turma reclama, exagera em tudo. Mas você está mexendo com gente. Ou exagero na corrupção também, né? Às vezes podem ocorrer sobressaltos, mas o conjunto da obra é altamente louvável. O resultado, o produto é muito bom para o país, para as próximas gerações. Agora eu vejo a turma que é do contra começa a generalizar, aí abuso de autoridade, não sei o quê. Delcídio, é assim, está cumprindo o seu papel. eu fico... Será que essa resposta, por exemplo, a rua está muito mais na frente do que os políticos, porque eles ainda não perceberam que a gente está aqui querendo mudança. E parece que eles estão lá meio que negligenciando o que acontece na rua, ou fechando os olhos. Ó, vou ser muito sincero com você. Se continuar negligenciando, vai para o espaço. Esse movimento que veio das ruas é um movimento sem volta. Ele é sem volta. Hoje, o nível de conscientização das pessoas é enorme. E o político vai ter que se adaptar. Por mais que alguns não queiram, o político, ele quando percebe que o trator está vindo, ele deita para o trator passar. Ou seja, se teimarem em enfrentar essa mobilização, pode ter certeza, quem teimar e achar que o Brasil continua do mesmo jeito de antes, vai dançar nas próximas eleições. Como é que era o bastidor? Quando o povo começou a sair nas ruas em 2013, até 2013 eu entreguei 1.650.000 assinaturas lá pelo Fora Renan. Como é que foi o bastidor de tudo isso? Como é que os políticos viam isso e a alta cúpula do PT, do PMDB? Naquela época foi uma surpresa, porque foi um movimento enorme, né, que demonstrava claramente a insatisfação de toda uma população, mobilizações com milhões de pessoas, né, na rua, né, com várias pautas. Né. No início, uma sensação de surpresa. Medo também, não? Também medo, mas ainda com, diz que o cachimbo deixa a boca torta, né? Muitos acreditavam que aquilo era pontual, era circunstancial, que depois o Brasil continuaria a ser o mesmo. Ledo engano, o Brasil não foi mais o mesmo depois daquelas mobilizações, porque é uma coisa quase atávica, quase colonialista, né? Vamos mudar para que tudo continue do mesmo jeito. Então, mudanças propostas assim, mais no sentido de garantir uma fachada, mas todo mundo apostando que ia ficar igual. E não ficou igual. Os bonecos. Quando a gente fez o boneco do Pichuleco, né, o pessoal do Movimento Brasil fez o Pichuleco, quando a gente fez a Bandilma, gerou incômodo? Já, um bonecão daquele tamanho, por no meio de uma caminhada, de uma passeata, sem dúvida nenhuma, o impacto é fortíssimo, inegavelmente. E uma foto, a maneira como os bonecos foram caracterizados. Aquilo dói no fígado. Sou Maguila que me falava, quando era lutador, Delcídio, o seguinte, levar porrada vale em qualquer lugar, mas quando vai no fígado você desmonta. Né? Em que momento que você, depois de tudo que aconteceu com você, que você foi levado, em que momento que você decidiu colaborar? Eu tomei essa decisão, eu vejo aí algumas matérias, né, dizendo, não, porque ele foi pressionado, inclusive argumentam com relação à minha colaboração, que eu teria feito uma colaboração sob tensão, ou que eu não estava dentro da minha sã consciência, e parará. Foi quando eu vi o que aconteceu e as razões que levaram, né, à minha prisão, eu disse aos procuradores e aos delegados da Polícia Federal, eu estou vendo aqui que eu estou sendo considerado um sujeito que está atrapalhando as coisas, então eu vou tratar de desatrapalhar, porque eu não sou isso. O que estão querendo passar, e de certa maneira se aproveitaram para me colocar como um boi de piranha, para ver se eu entrava
salvava o resto. Te abandonaram, né? Absolutamente. Mas ladeira abaixo. Eu falei assim, não, eu tenho história, eu tenho família, eu tenho um Estado. Eu, quando fui senador reeleito, em 2010, eu tive a maior votação da história desse Estado. Eu tive quase 900 mil votos. Ninguém teve até hoje isso. Então eu tinha um respeito com a minha família, com o meu povo, com o povo brasileiro e com a minha história, com a minha vida. Eu não fui um cara que sou filhinho de não sei quem, que virou deputado, que virou senador, primo que tem tio que é governador, que lança, que é irmão, nada. Eu me fiz trabalhando, e trabalhando duro. Podia ter uma vida até muito diferente, né? Mas fui arriscar, meti as caras, malária nas costas, tudo quanto é doença por aí, que é, na época que eu andei por esse Brasilzão, que eu costumo dizer que é o Brasil que poucos brasileiros conhecem, é o Brasil profundo, né? Pô, eu joguei minha juventude nisso. Então o quê? Eu ia ficar ali sendo um vilão, que eu não sou, né? E simplesmente para acobertar a malandragem, fazendo discurso ético e de boa conduta, né? Flex, vamos ajudar o Brasil a mudar também. Então, em respeito a mim, em respeito ao Brasil, em respeito às pessoas, em respeito à minha família, eu estou nessa decisão de uma forma absolutamente serena. Nós agradecemos. Serena. Nós agradecemos. E outra coisa também, para falar dos grandes, eu tive a coragem de enfrentar, que pouca gente teve coragem de enfrentar. Eu falei dos grandes. Eu não fui nos pequenos que já estavam sofrendo. Bater em gente que está sofrendo há meses e meses, né? E alguns deles até para proteger a malandragem que está aí deitando falação, eu fui nos grandes. E estou sofrendo as consequências de ter feito um enfrentamento desse tamanho. Mas as grandes transformações vêm quando a gente quebra tabu. Sem quebrar tabu e sem ousadia, a gente não muda. Então os verdadeiros mandantes se entregou. Absolutamente, em função da própria... Era um líder de governo. Então sabia os movimentos. Um líder de governo, ele conhece o dia a dia de governo, ele participa. É como eu disse na minha colaboração, vocês não vão querer de mim aqui uma planilha. Não. Eu sou um contador de histórias verdadeiras, reais, e as outras colaborações vão enfatizar o que eu estou dizendo. É um pouco, eu estava lembrando outro dia do Deep Throat, né, da garganta profunda do Watergate, né? Ele deu a pista, ó, follow the money. Só. Não é nada. Você apontou os caminhos. Eu dei as pistas. E as colaborações, vocês podem ver, as colaborações batem no que eu falei. Todas elas são imbricadas, elas se fecham. É inegável. Até que ponto o ex-presidente Lula tinha conhecimento dos fatos e de ter mandado? Ele é o chefe? Ele, na verdade, é o seguinte, ele tinha o Lula é um presidente muito diferente dos outros, ele tinha um protagonismo grande e dialogava muito sistematicamente sobre todos os temas importantes do país. Evidentemente, ele não tinha conhecimento de detalhe, que também não é obrigação do presidente conhecer detalhes, mas o macro ele tinha absoluto conhecimento, inclusive com relação aos partidos aliados. Ele acompanhava isso, ele sabia. Porque muitos pensavam que era o José Dirceu o mentor de tudo. Do Mensalão ele conseguiu escapar, por exemplo? Então, aí fica assim. Mas agora fica difícil, né? Vem um repique. Você vê que as coisas, vocês acompanham, as coisas estão se fechando. Passou por um ex-ministro da Fazenda, foi o Palocci, que foi chefe da Casa Civil. Né? Outros chefes da Casa Civil estão sob investigação. Aí eu pergunto para vocês, passa ministro da Fazenda, chefe da Casa Civil, e nenhum presidente sabe, com todo o respeito, é igual você está dentro da sua casa e você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa com as pessoas que lhe são próximas, que você tem intimidade. Eu que passei por vários governos, o presidente, claro, não sabe de tudo, mas do principal sabe.
Mas a engenharia toda, você acha que foi um mentor? Não, ele dava, sério? não, ele dava o rumo. E aí Como esse fez? aí as coisas aconteciam dentro da estrutura mesmo, já não dava. Mas ele tinha consciência, claro, acompanhava. E sabia que esse processo, do ponto de vista político, era importante para você manter um esquema de poder mesmo, um esquema Perpetuação desse poder. de perpetuação, que também não é só desse governo, outros governos tentaram fazer isso também e quebraram a cara. Eu me lembro do Sérgio falar, do Sérgio Mota, que era um projeto de 20 anos. Né? Como diziam também do PT, que era um projeto de 20 anos. Né? Mas é difícil. Porque se você não faz uma autoanálise, se você não faz uma meia-culpa, se você não tem humildade para reconhecer onde errou, você não prossegue, o povo não te traz de volta. O povo te tira. Como fez, né? Como fez? Quem que você acha que protegeu o Lula no mensalão? Acho que aquilo era no início de governo, existia toda uma blindagem no PT. Né? O mensalão foi em 2005, quer dizer, você tinha 2 anos de governo, 3 anos. Né? Então, ele, ao longo, né, de tudo que aconteceu, criaram uma espécie assim de uma blindagem. Né? E o Zé acabou pagando por tudo. Né? Como é que um cara desse não fala? Existe algum... Por que Palocci, Zé Dirceu, esse pessoal, essas figuras mais centrais, existe alguma coisa interna? Assim, porque a gente eu acho que o Zé, acho que até por formação, assim, é pela história dele, talvez por tudo que ele passou, e ia ter um papel muito importante na eleição do presidente Lula. Uma coisa que o Lula nunca topou, nunca aceitou. Tem um filme sobre a campanha do Lula, acho que é do Moreira Salles, chamado Entre Atos. Vale a pena vocês assistirem esse filme, para vocês verem o ciúme do Lula, como Zé Dirceu, uma coisa inacreditável. E ele trabalhou na Carta aos Brasileiros, ele vislumbrou a aliança com Zé Alencar. Eu me lembro bem, quando ele levou para o PT aprovar a aliança com o Zé Alencar, um empresário, vaiado e tal, ganhou no voto e na moral. Né? Agora, os demais, eu já não penso da mesma maneira. Eu acho que, com relação a outros dirigentes importantes que foram apanhados, eu não sei se eles vão... Ficar de bico calado. Não posso me garantir. Não sei. O Zé Dirceu, então, você acha que é pela ideologia? Acho que o Zé, por toda a história dele, né? Porque ele tem essa história de militante. De militância, de movimento de resistência, depois foi exilado, né? Viveu em Cuba. Né? Ele tem toda uma história particular dele, como cada um de nós tem uma história. Né? E, portanto, tem verdades, tem valores, por mais que você possa divergir. Né? Mas eu acho que esse perfil que prevaleceu no mensalão, agora não acredito que vá se manter. Já há dentro do PT mesmo muitas dúvidas. Sabe? Lula já não é mais o ícone ou o grande símbolo que o PT sempre teve. Porque o Lula e o PT eram quase sinônimos, né? PT era o Lula. Não é mais não. Tanto é que recentemente falou-se dele ser o presidente do PT e depois recuaram, né? Perceberam que ele... E vários líderes importantes do partido têm um discurso hoje de você fazer um processo de meia-culpa, fazer uma espécie de leniência. O próprio Zé Dirceu propôs isso agora, recente, que o PT tem que fazer uma leniência. E não é. E a gente faz isso na vida. Eu mesmo. Eu tive que fazer uma leniência, eu tive que assumir uma série de erros para aprender, mais uma vez, com os meus erros, para procurar avançar e retomar minha vida. E o PT é natural, ele tem que entender isso, ele tem que parar de ficar negando coisas que ninguém mais acredita. E isso não é só do PT. Pega a experiência do Partido Socialista Operário Espanhol. Felipe González, 12 anos.
o PSOE teve que fazer uma meia-culpa. Teve que reciclar seus quadros, teve que dar oportunidade para gente nova, para retomar a vida política. E por que o PT não faz isso? É natural. Isso não é um caso só do PT, isso é tudo quanto é parte, principalmente os de esquerda, que militaram muito tempo e ficaram de fora de governos, eles fizeram isso, eles passaram por isso. Por que o PT não pode passar também? Ou nós vamos ter um partido que está acima do bem e do mal, um partido inatacável. Não existe isso. O partido é feito por gente. E as pessoas têm qualidades e têm defeitos. A impressão que a rua tem, que os movimentos têm, é que o PT ainda não morreu primeiro pelo dinheiro que eles têm ainda, né, que roubaram e guardaram, certo, em algum lugar. E a outra ideia que a gente tem é pela doutrinação que eles fizeram nas nossas crianças, adolescentes, nos últimos 13 anos. Doutrinou-se muito. E hoje eles têm uma base aí de pessoas dentro da UNE, o JS, quer dizer, braços de militância que eles foram construindo ao longo desses anos. Existe isso mesmo, é um fato. Você concordava, não concordava? Você acha que isso não, faz sentido? Não, na verdade não. O PT está enfrentando dificuldades agora como nunca enfrentou. Basta ver o resultado das eleições. Nós elegemos um prefeito de capital. O PT elegeu. Nós não, o PT elegeu. Né? Um prefeito de capital. Rio Branco. E que não assumiu o PT, não. Um PT meio alaranjado, meio holandês, meio diferente. Né? Não ganhamos. O PT não ganhou em nenhuma grande capital. Aqui, por exemplo, no Estado. Nós, se você olhar a configuração da nossa eleição aqui, a eleição geral, né? O PT não fez nenhum prefeito e reduziu em quase 60% a quantidade de vereadores. Então é um baque. Agora, o PT não está morto, claro que não está. Por quê? Porque o PT tem uma história com os movimentos sociais. Isso não se acaba da noite para o dia. Né? Agora, que realmente hoje, por mais que exista essa história toda conjunta com os movimentos sociais, hoje, se você não entender, diz que aquela história, né? O povo cansa da novela e troca de canal, né? Se o PT não trocar de canal, o pouco que ele ainda tem, ele não segura. Porque esses movimentos sociais, que eles chamam de sociais, na verdade são sindicatos, são centrais. Porque o movimento social verdadeiro somos nós, né? Então somos sindicalizados, a gente não recebe dinheiro de lugar nenhum, a gente tira do nosso próprio ganho para poder estar na rua, né? Ela, por exemplo, perdeu o emprego e assim vários dos movimentos de rua que realmente não estão associados a nada disso. E aí a gente não observa ainda invasões nas universidades, né, que estão acontecendo agora. E o que você acha disso? Vai ter um momento em que isso vai se esvair ou meia dúzia vai continuar querendo controlar a educação no país? Olha, eu acho que esse é um processo, pela minha experiência parlamentar. Quer dizer, um projeto como esse que mexe com o ensino médio, vai ter gente a favor e gente contra. Então vão existir mobilizações. Mas para isso é a capacidade de diálogo. Tem que dialogar. Porque radicalismo se combate dialogando. Radicalismo não se combate com radicalismo. Radicalismo atitudes que não somam absolutamente nada ao debate, é no convite ao diálogo. E se essas pessoas não entenderem bem a necessidade de se dialogar, elas vão se perdendo pelo caminho. O Brasil está atingindo hoje uma maturidade que não admite mais determinados comportamentos. Então eu acho que há uma reação, há um viés político forte, mas vai ter que sentar para conversar.
Existem provas que possam responsabilizar Dilma no caso Passadino? O que eu acho é o seguinte, eu trabalhei na Petrobras. A Petrobras, qualquer projeto tamanho, uma operação como essa, né, um montante envolvido, o sistema de governança da Petrobras, porque deram uma esculhambada, que a Petrobras tem governança sim, tem controle, tem gente de primeiríssima qualidade, profissionais excepcionais. Tem gente na Petrobras que trabalha em qualquer petróleo do mundo. A Petrobras, do ponto de vista de água profunda, é incomparável, respeitada no mundo inteiro. Né? Tanto basta dar as condições que as grandes empresas aí do mundo na área de petróleo e gás, eles querem vir com o Brasil, querem vir trabalhar com a Petrobras. Né? Lá funciona assim, quando você leva um processo para a diretoria, você tem um assistente que cuida dos seus processos e dos processos das outras diretorias. E o mesmo se repete nas demais diretorias. Então, quando você leva alguma coisa para a diretoria deliberar, todas as diretorias já discutiram o processo. E já olharam os anexos, olharam a documentação, olharam o parecer do jurídico. Aí vai para a diretoria. Quando a diretoria delibera, de um determinado montante para cima, tem que passar pelo conselho. Aí a Secretaria-Geral da Presidência da Petrobras, novamente, depois da deliberação da diretoria, que pode alterar a decisão, revê o processo inteiro para depois levar para o conselho. O conselheiro da Petrobras, ele recebe antecipadamente a pauta e os documentos todos. E um conselheiro da Petrobras, ele pode chegar e falar assim, olha, eu queria que vocês mandassem um técnico aqui em São Paulo para me explicar o item tal da pauta. Ou eu estou indo para o Rio, vocês me mandam uma passagem, hospedagem, eu quero olhar aí dentro da Petrobras, conversar com os técnicos da Petrobras, detalhes de determinada aquisição. Isso é normal. Então, quando eu vejo um comentário do tipo que a documentação era imperfeita, é uma coisa muito estranha. E se for uma excepcionalidade, como nunca se viu na Petrobras, um negócio desse tamanho tem imperfeição na documentação que foi encaminhada. E outra coisa também é querer dizer que a culpa é da diretoria. A culpa é do conselho. Isso está aí, isso aí. As grandes companhias e tal, o conselho é responsável, principalmente por decisões que atingem os níveis que são de responsabilidade do conselho, que representa quem? Os acionistas. Bom, pecou de qualquer jeito. Pecaria por negligência, se não fosse. No mínimo. No mínimo. Como que perdurou durante tanto tempo essa relação ilícita entre as grandes empreiteiras e o governo? Porque isso não é responsabilidade do PT, já vem de antes. O PT sistematizou isso, mudou ou aumentou? Acho que foi uma abordagem mais... A Petrobras passou a ter um papel mais predominante, né? E com uma influência política forte. Né? Então, acho que esse processo todo é um processo onde houve talvez a expressão seja, houve uma sistematização maior. Mas isso sempre aconteceu. Você acha que ainda há os esquemas que haviam, né, no PT, com a troca de governo, ele continua igual ou ele passa por uma readaptação, breca um pouco a corrupção para depois começar a engrenagem? Eu acho que não, agora com uma brecada, né? Mas a gente nunca pode subestimar a capacidade das pessoas. Então agora todo mundo está assustado, o freio de arrumação. O que vai dar depois disso aí são os resultados das investigações, a legislação específica, os acordos de leniência das empresas, as regras de compliance, de controle. Então você pode fazer muita coisa para cercar e mitigar. Mas agora o momento é um momento de todo mundo meio que
mal parado, né? Esperando para ver o que vem. Da pergunta dela, o que você acha que a gente pode ainda fazer para que se concretize melhor, que venha esse desenho mesmo que você está colocando? Eu acho que a mobilização, por exemplo, ela tem que prosseguir. Eu acho que, por exemplo, a mobilização foi muito forte até o impeachment da Dilma, mas os movimentos precisam ter um follow-up das coisas, um segmento das coisas. Não pode esmorecer, não. Porque as forças que estão se sentindo prejudicadas por tudo isso, elas não estão mortas, não. E o governo, o governo que está aí, ele é de pessoas muito experientes. Não é... Mais do que o PT tem. Não, muito mais. Então, se alguém pensa que as pessoas estão adormecidas, vamos dizer assim, aqueles que sempre defenderam e que usufruíram da velha política, essas pessoas não estão mortas, não. Portanto, é aquela história do um olho no gato e outro no peixe. Não pode brincar, não. O trabalho que se iniciou com a mobilização de vocês, ele tem que prosseguir com o mesmo rigor. Você acha que a gente dando força então para as instituições nossas seria uma forma... O fortalecimento das instituições é absolutamente fundamental. São os pilares do país, vamos dizer assim, cidadão. Né? A cidadania, os órgãos de fiscalização, né? Os poderes. Né? Eu acho que eles têm que sair fortalecidos desse processo. Porque eu acho que o Brasil já avançou muito e está sofrendo também por tudo isso. Né? Mas é um sofrimento que vai dar resultado a partir do momento em que as estruturas se fortaleçam e a população consolide esse processo de conscientização que já vem avançando há muitos e muitos anos através de vários governos. Delcídio, mas como que o Congresso, por exemplo, poderia ser fortalecido de uma situação em que você, por exemplo, que não é um bandido de carreira como Jader Barbalho, Renan Calheiros, Sarney, Paulo Maluf, esse pessoal, e assim, o Cunha caiu, mas tem muito bandido dentro do Congresso. Né? Então caíram Cunha e caiu você. E aí, o restante? A porteira não deveria estar aberta, não deveria estar caindo na gente? Eu acho que naturalmente, em função do avanço das investigações, é inexorável. Se as investigações não chegarem nos mandantes, é todo um esforço que foi feito em vão. E eu não acredito nisso. Eu acredito que essas coisas vêm todas não crescendo e vão chegar na cúpula. Não há como não chegar. Porque os fatos já levantados, investigados, são absolutamente determinantes. Não há como esconder, não há como usar de algum tipo de ardil para escapar disso. Nem o STF. Hein? O STF. Não, o STF vai cumprir o papel dele, eu não tenho dúvida. Claro, o STF ele cuida da Constituição. Né? E, portanto, é um tribunal soberbado, tem muitas demandas. Né? Eu acho que uma forma até de facilitar todos esses processos até investigatórios, eu não sei se está na hora da gente não discutir claramente o fim do foro privilegiado. Eu acho que isso aí tem que acabar. Isso sobrecarrega o STF e muitas vezes as pessoas não veem resultados, mas não é porque, você imagina as demandas que um tribunal como o STF tem, como o STJ tem. Acho que a gente precisa, essa discussão do foro, né, é uma discussão que tem que ser feita abertamente, porque o processo todo vem avançando, né, e em função da questão do foro, você pode atrasar determinadas medidas. Não porque haja uma intenção nesse sentido, mas algumas pessoas podem se utilizar disso para se beneficiar. Tanto é que Lula insistiu durante muito tempo em ser julgado pelo STF.
E enquanto que o STF não julgou praticamente ninguém, né, não avançou em nenhuma grande investigação, o Moro já está com mais de 110 pessoas. Agora o STF vai avançar, vários processos estão bem evoluídos. Agora o Carmen Lúcia a coisa deve desenrolar, não? É uma presidente muito determinada, e deixou muito claro os objetivos, as metas que ela vai cumprir, né? E o STF vai cumprir o papel dele, eu me nego mensalão. O STF levou um tempo, mas quando julgou de uma forma incisiva, clara, em sessões históricas que o Brasil inteiro acompanhou. E como eu conhecia bem, porque presidia a comissão que apurou aquilo, né? Não tem dúvida nenhuma, o STF tem uma noção clara e a presidente Carmen Lúcia tem uma noção clara do papel que ele representa e vai representar para o futuro do país. E à luz até dessas investigações. Não tem dúvida nenhuma. Vou tocar num ponto, se você puder responder. Renan Calheiros foi pego com aquelas malas de gravação, né, que todo mundo diz que parece que ele começou a ouvir e escutar outros colegas. Você acha que isso é possível? Você acha que ele vai usar isso para poder negociar de alguma forma uma soltura dele? Eu não sei, porque esse episódio ele aconteceu depois que eu saí do Senado, né? Quer dizer, que se tomou conhecimento, né? Mas eu acho que nós temos uma expressão aqui no Pantanal, de o momento que nós estamos vivendo, que o Congresso está vivendo, é de vaca estranhar bezerro. Ou seja, como diz o velho Tim Maia, tudo é tudo, nada é nada. Tudo é possível. Então eu não sei, porque eu já estava fora do Senado quando vieram à tona essas informações, né? Mas o quadro é um quadro muito delicado para a classe política. Quando chegaram aquelas, você falou que você se lembra quando chegaram a 1.650.000 assinaturas pelo Fora Renan. Como é que é o bastidor disso? Funciona esse tipo de ação? Funciona, claro. Cara, político tem um faro. Quando ele vê que não dá para encarar, ele volta para trás. Mas, ao mesmo tempo, tem o corporativismo interno. E, naquela época, o voto era secreto. Então, a capacidade de articulação, principalmente de alguém que é presidente da casa, é enorme. Porque tem vários instrumentos para jogar, quer dizer, para fazer valer suas ideias, vamos dizer assim, né? Então, com todo o esforço que foi feito, estava todo mundo protegido pelo voto secreto. Que o Cunha acabou não sendo protegido, né? Também, e o meu caso também. E o seu caso também. Você vem sofrendo algum tipo de ameaça? Olha, vira que mexe e vem algum tipo de mensagem, alguma conversa, sabe? Mas minha vida não... Primeiro que chegar até cogitar, né, de ter segurança e tal, é uma vida normal, minha família também, né? E eu procurei me adaptar, vamos dizer assim, eu estou me readaptando, né, a uma nova vida. Mas vira que mexe e vem umas mensagens assim esquisitas, mas eu não... Porque se avaliarem bem qualquer atitude que tomarem, nesse momento, o efeito é pior. Então, só se... talvez em outras situações isso era uma forma de intimidar. Hoje, eu já passei por isso na CPI dos Correios, eu passei por isso também. Minha família foi ameaçada, foi perereco. Aí, naquela época, eu era neófito, eu tinha 3 anos de mandato, então aí mobilizaram gente, aí filha minha andava com um policial, caramba. Eu sei como é que é essa história. Não repito. Não repito, porque é complicado. Quais são seus planos para o futuro, para terminar? Bom, eu agora, até em função do meu acordo
eu estou trabalhando, minha família de pecuaristas, a gente tem fazenda no Pantanal, né? A gente cria Nelore, gado de corte. Então eu estou trabalhando fortemente na fazenda, né? Minha atividade hoje é essa, comercialização também de bois e tal. E estou retomando minhas coisas, né? Retomando os contatos, tenho conversado com muita gente, né? Recebo muitas pessoas também, e naturalmente cuidando do fronte jurídico, né? Que é importante, né? E que é fundamental até para o desenho que eu possa vir a fazer no futuro, né? Com relação a uma retomada da minha carreira política ou não. Eu sou um cara de desafios. Hoje eu tenho um desafio, estou mexendo com fazenda, e você é um dos melhores, e estou trabalhando para isso, né? Mas lá na frente, eu não sei, talvez eu acho que eu estou muito bem acomodado naquilo que eu estou fazendo e não aspiro a mais nada, ou não. Mas eu sempre fui um cara de desafios. Minha vida é feita de desafios. Esse não é o último, espero que não seja, e também não foi o primeiro. Então, tem muita coisa pela frente. Hoje, então, eu faço isso. Trabalho, recebo pessoas, recebo políticos, empresários, converso com todo mundo, né? E cuido desse fronte jurídico também, que me toma algum tempo e que é necessário que eu utilize esse tempo para isso. Para os movimentos contra a corrupção, você deixaria alguma mensagem final? Eu deixaria uma mensagem de que eles foram exitosos, né? Foram muito importantes nesse processo todo que o Brasil vivencia, mas que não esmoreçam, porque, de certa maneira, nós continuamos dormindo com o inimigo. E o inimigo não morreu. Muito pelo contrário, ele está alerta, ele está acordado. Um vacilo pode ser fatal. Então a mobilização, o trabalho desses movimentos, esse trabalho é absolutamente essencial para que o Brasil mude, e definitivamente. É isso que a gente espera. É o que a gente espera de vocês, pessoal. Não adianta a gente estar do lado de cá e vocês daí desse lado esmorecerem. Obrigada, Delcídio. Eu que agradeço a vocês pelas perguntas, pela oportunidade, e estou sempre à disposição de vocês, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Pelo bem do Brasil, das minhas filhas, dos nossos filhos e das próximas gerações. Obrigado.